faz-me doar ao invés de possuir. Esvazia o meu ego, enche-me de ti. Somos convidados para adorar ao único verdadeiro Deus. Como Pai gracioso veio nos amar, preocupado com os que são seus. Em nossa miséria, nossa condição, sem uma esperança, sem uma razão, com a sua graça, com o seu perdão, temos vida nova em Jesus. Ele é o Filho amado, prazer de nosso Pai. Tem em suas mãos o poder de nos guiar. Juntos levantemos sempre em nossas mãos, e a uma voz louvemos a Jesus, o Senhor da glória, Senhor da Rei de vitória. Uera, papá, papá, uera, papá, papá, uera. Somos convidados para adorar ao único e verdadeiro Deus. Como Pai gracioso veio nos amar, preocupado com os que são seus. E nossa miséria, nossa condição, sem uma esperança, sem uma razão, com a sua graça, com o seu perdão, temos vida nova em Jesus. Ele é o Filho amado, o prazer de nosso Pai. Tem em suas mãos o poder de nos guiar. Juntos levantemos sempre nossas mãos, e a uma voz louvemos a Jesus, o Senhor, Senhor da glória, Senhor da história, Rei de vitória. Uera, papá, 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 uera, uera, papá, 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 uera, papá, 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 uera, uera, papá, papá, papá. Amém. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos. Vamos ficar de pé, vamos louvar o Senhor, vamos continuar louvando a Deus, né? Abramos as nossas Bíblias no livro de Salmos, o Salmo de número 144. Livro de Salmos, o Salmo de número 144. Estaremos lendo do verso 1 ao verso de número 5. Livro de Salmos, o Salmo de número 144. Bendito seja o Senhor, rocha minha, que me adestra as mãos para a batalha e os dedos para a guerra. Minha misericórdia e fortaleza,
fortaleza minha, meu alto refúgio, meu libertador, meu escudo, aquele em quem confio e quem me submete o meu povo. Senhor, que é o homem para que dele tomes conhecimento, e o filho do homem para que o estimes. O Senhor é como o homem, né? O homem é como um sopro, os seus dias como a sombra que se passa. Abaixa, Senhor, os teus céus e desce, toca os montes e fumegarão. Irmãos, o que nos chama a atenção nesses primeiros versos desse salmo, algumas características que o salmista define para Deus. Ele fala que Deus, ele é bendito, e ele continua dizendo, rocha minha. Ele continua dizendo, o Deus que vence a batalha, o Deus da misericórdia, o Deus que é a minha fortaleza, o Deus que é o meu refúgio, o Deus que é o meu libertador, o Deus que é o meu escudo. Ou seja, diante de um Deus como esse, quem é o homem? Ele diz, o homem é como um sopro, e os seus dias se passam como uma sombra. Quando nós olhamos para a finitude dos nossos dias aqui na terra, e olhamos para a grandeza de Deus, meus irmãos, o que traz para nós é uma segurança de um amanhã melhor, é uma segurança e uma promessa de algo que Deus já fez para nós. Quem somos nós diante de um Deus tão poderoso, diante de um Deus maravilhoso? O texto diz que Ele é a minha fortaleza, que Ele é o meu refúgio, que Ele é o meu libertador, que Ele é o meu escudo. E o que o salmista diz? Em quem? Em quem, irmãos? Confio. Em quem? Aquele em quem confio. A nossa segurança, o nosso refúgio, a nossa certeza de dias melhores, nem que seja na glória com o nosso Deus, nós temos essa confiança, essa certeza, porque nós não somos desse mundo. A nossa vida aqui, passa como um sopro, mas a Bíblia diz que bendito é esse Deus, bendito é o Senhor, aquele que nos fortalece, aquele que adestra as nossas mãos para a batalha. Esse é o Senhor, esse é o socorro. Eu não sei como você chegou aqui nessa noite, eu não sei quais são as suas expectativas desse final de ano, quais são os seus planos, o que está na sua mente, mas a palavra do Senhor nos ensina que nós devemos confiar nele. A palavra do Senhor nos ensina que Ele é o nosso refúgio. Às vezes nós temos essa falsa sensação, né, de diante das dificuldades pensar assim, eu estou sozinho. Você não está sozinho. Deus está com você. E é por isso que a nossa segurança deve estar nele. É por isso que nele é que nós devemos confiar. Por isso eu convido você a curvar a sua cabeça, fechar os seus olhos e colocar diante de Deus a sua vida. Como eu disse no início, eu não sei o que tem passado na sua mente. Eu não sei quais têm sido as angústias, as aflições, os dilemas que você tem enfrentado. Mas Deus conhece a sua vida. Deus sabe o que você tem passado. Deus sabe das suas alegrias e das suas tristezas. Por isso fale com Ele nessa noite. Diga, Deus, eu coloco diante do Senhor a minha vida. Eu coloco diante do Senhor as minhas esperanças. Eu coloco diante do Senhor as minhas expectativas. Diga isso para Deus. Diga, Deus, eu coloco a minha vida nas Tuas mãos. Nosso Deus continua sendo bom. Nosso Deus continua sendo maravilhoso. Eu quero convidar nosso irmão Deison, que nos conduz a Deus uma oração. Oração bendizendo o Senhor nessa noite, lembrando da grandeza do nosso Deus. Pai, nós colocamos diante da Tua presença nessa noite. Graças, meu Pai, pelo privilégio de poder falar com o Senhor sobre os nossos problemas, sobre os nossos anseios, sobre as nossas alegrias. E quando lemos a Tua palavra, entendemos, meu Pai, quão grandioso o Senhor é, que o Senhor tem feito coisas maravilhosas para nós, meu Pai. Coisas que muitas vezes não percebemos, como acordar pela manhã, ir anunciar, poder comer. Obrigado, meu Pai, porque na Sua infinita grandeza o Senhor se preocupou, meu Pai, com cada irmão que está aqui, com cada irmão que está em casa, com cada pessoa, meu Pai, que é chamada de seu filho. Se preocupou com a vida de cada um, meu Pai, no seu íntimo.
abençoando, protegendo, guiando, guardando, meu Pai, o abençoando nas suas dificuldades e fazendo com que nós trilhássemos o caminho, meu Pai, para estarmos na tua presença na eternidade. Obrigado, meu Pai, pela oportunidade de poder estar aqui nessa noite falando com o Senhor, poder agradecer por tudo que o Senhor tem feito, meu Pai, por tudo que ainda o Senhor vai fazer, porque nós sabemos que tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Obrigado pela tua misericórdia, obrigado pela morte de Cristo Jesus, que nos aproximou do Senhor. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Não temos palavras para te agradecer, meu Pai, e nem para demonstrar a grandeza, a infinidade, o ser maravilhoso que o Senhor é na tua vida. Obrigado por tudo, nos abençoe, meu Pai. Receba o nosso culto, a nossa oração e o nosso louvor essa noite, em nome de Jesus. Amém. Essa certeza, essa gratidão no coração, que o nosso Deus continua sendo bom. Vamos ter orações, frases, orações de gratidão a Deus nessa noite. Obrigado, Deus, por pertencer à família do Senhor. Obrigado, Senhor, pelo perdão. Obrigado, Senhor, pela graça. Obrigado, Deus, que tu és o nosso Deus e o nosso fortaleza. Obrigado, Deus, pela oportunidade de família. Obrigado, Deus, pelo cuidado todo dia. Bendito é o teu nome, Senhor. Glória e glória ao teu santo e poderoso nome. Obrigado, Senhor, pelo seu amor. Enquanto nós cantamos essa canção,
canção, você que veio preparado para devolver a Deus o seu dízimo e sua oferta, você possa dizer: Deus, o Senhor é mais importante para mim do que todas as riquezas. O Senhor é mais importante para mim do que tudo. O Senhor é a razão da minha existência. Enquanto nós cantamos essa canção, você que veio preparado, você tem essa oportunidade. Existir existência sem o Senhor. É por isso que o Senhor é tudo para nós. Que o Senhor nos ajude, ó Deus, a compreendermos verdadeiramente essas verdades. Que o Senhor é tudo para nós. Para que a nossa vida possa, de fato, tomar um sentido que vá de acordo com as Escrituras Sagradas. De entender que nós necessitamos buscar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida. Deus, que esse possa ser o desejo do nosso coração. O Senhor receba, Pai, esses cânticos, essas orações. O Senhor receba os dízimos e as ofertas. Não porque nós merecemos ou porque existe algo especial. Mas porque, de fato, o Senhor, por meio de Jesus Cristo, morreu naquela cruz no nosso lugar. E sendo assim, ó Pai, nós somos então justificados. E sendo assim, o Senhor olha para nós e vê a obra de Cristo Jesus. Nós somos então recebidos, adotados como filhos amados. Nós te agradecemos, ó Pai. Nós te agradecemos por tão grande misericórdia e tão grande amor. É por isso que em nome de Jesus é que nós oramos. Amém. Amém. Os irmãos podem sentar.
Amados irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Alegria nós podermos nos reencontrar aqui para louvarmos e engrandecer o nosso Deus. As crianças de 3 a 7 anos podem ir com a tia, momento de serem abençoadas com a palavra do nosso Deus, vão entender o Evangelho numa linguagem própria e nós aqui vamos seguir também ouvindo do Senhor nessa noite. Nós começamos há alguns domingos atrás, mais especificamente há um mês atrás, uma série de mensagens aqui na igreja, baseada numa série da Netflix que tem sido sucesso mundial. Essa série já é, de longe, disparadamente, a série mais assistida de todos os tempos na Netflix. É uma série que foge dos padrões, ela não é americana, ela é coreana, e pessoas do mundo inteiro têm assistido, têm comentado, crianças inclusive, né? Não deveriam estar assistindo, a classificação indicativa é de 16 anos, mas tem se falado muito entre as crianças, pré-adolescentes, adolescentes, também os acontecimentos dessa série. Então nós entendemos que sempre que algo se torna tão relevante e digno de foco, a igreja ela não tem que se omitir, ela não tem que fazer vista grossa, muito pelo contrário, ela tem que se posicionar, porque a palavra do Senhor se posiciona quanto a todas as questões dessa vida, né? E nós temos falado aqui a cada round, né, pegando um link aí com a série. A série chama originalmente Squid Game, mas ficou mais conhecido como Round 6. Então, cada assunto que nós pescamos dentro dessa série, nós temos chamado aqui de um round, que é uma mensagem. E hoje, especificamente, falando da quarta mensagem dessa série, né, nós vamos ver aqui o jogo da vida e a vida profissional. Né? O que a Bíblia trata sobre esse assunto, sobre essa questão, que é destaque nessa série também, né? Esse personagem aqui é um dos personagens principais lá da série, é o Sang-woo. Ele cresceu como um menino estudioso, era exemplo para os demais, era referência na sua família, tem uma mãe que é muito orgulhosa dele, ele se torna trabalhador de uma grande empresa, né? Visualmente falando, um cara bem sucedido na vida profissional. Mas ele é alguém que ele entra em dívidas profundas, nós falamos sobre vida financeira na semana passada, mas ele contrai muitas dívidas e ele rouba, inclusive, da sua empresa. E ele se torna fracassado profissionalmente por conta disso também, né? Então isso dá pano de fundo para ele entrar nos jogos e dá pano de fundo para a nossa discussão também sobre a carreira, né? Porque quando nós pensamos em vida profissional, quando nós pensamos em trabalho, né, especificamente, nós estamos falando da vida da maioria das pessoas, principalmente da idade jovem para adulto, mas nós estamos falando da vida das pessoas uma vida inteira, porque se vivemos esse mundo, nós trabalhamos de uma forma ou de outra, seja em casa, seja estudando, que é uma forma também de trabalhar. Então, quando a gente fala de trabalho, a gente não fala só de questão remunerada, mas a gente fala do exercício do labor, né? De poder colocar a mão na massa e desenvolver, de fato, alguma coisa. E é interessante porque grande parte da nossa vida aqui nessa terra, nós passamos com trabalho. Você tem momentos de lazer, você tem momentos de descanso, mas se você for olhar para a sua agenda, se você for olhar para a sua semana, a maior parte do seu tempo, a grande maioria das pessoas, a maior parte do tempo, elas estão trabalhando. Então, pensando sobre isso, né, tendo isso como pano de fundo, eu quero começar relatando aqui um trecho do livro Hábitos do Coração, de Robert Bellah, que ele diz o seguinte: nós estamos nos encaminhando para uma validação ainda maior da sacralização do indivíduo, mas a nossa capacidade de imaginar uma estrutura social que mantenha as pessoas unidas está desaparecendo. A sacralização do indivíduo, falamos hoje pela manhã sobre o individualismo, não é equilibrada por nenhuma noção do todo ou preocupação com o bem comum. O que ele está falando? Que à medida que cresce o senso de individualismo, cada vez que a sociedade vai se tornando cada vez mais individualista, a própria sociedade corre risco. A própria existência humana corre risco, porque nós somos seres sociais. E ele segue dizendo, para que a diferença seja real, ou seja, para que o contrário possa prevalecer, né, teria de haver
uma reapropriação do conceito de vocação ou chamado. Um retorno à noção de trabalho sob uma nova ótica, que o veja como contribuição para o bem comum, e não meramente como um meio para o progresso individual. Nesses últimos 2 finais de semana, nós tivemos Enem. Se você tivesse tido condições de ir para a porta de uma escola, de um colégio, uma faculdade, onde essas provas foram aplicadas, e você pudesse conversar ali com a maioria dos jovens e pudesse perguntar, para que você está fazendo o Enem? A maioria deles ia dizer que estão tentando uma boa faculdade, para que tenham uma boa profissão, para que tenham bons recursos financeiros ao longo de suas vidas. Então, há uma percepção e uma preocupação no termo do trabalho, da profissão, cada vez mais individualistas também. Eu preciso formar, fazer uma faculdade, ter uma profissão, ou ter uma empresa, ou um negócio, onde isso possa me dar sustento, estabilidade, conforto e segurança para a minha família. Esse é o pensamento. Não há nenhum senso e nenhum conceito de coletividade quando o assunto é trabalho, quando o assunto é profissão, e é justamente isso que tem trazido sérias ruínas do contexto da nossa geração, nesse crescente desenvolvimento do individualismo. Essa ideia de que já começa no Enem. Você precisa ser melhor da maioria das pessoas que estão ali para que você possa ingressar numa faculdade tendo assim uma boa nota. Pois bem, quando a gente pensa sobre essa questão então do trabalho nas nossas vidas, John Stott, no livro dele Ouça o Espírito, Ouça o Mundo, ele diz o seguinte: o Deus que muitos de nós adoramos é religioso demais. Aparentemente, nós achamos que ele só se interessa por livros, edifícios e cerimônias religiosas. Mas não é bem assim. Esse Deus, ele se preocupa conosco, com o nosso lar, com a nossa família, com os nossos amigos, com o nosso trabalho e com o nosso lazer, com a nossa cidadania e com a nossa comunidade. Assim, a soberania de Deus estende-se a ambos os lados e a todas as áreas da nossa vida. Nós não devemos marginalizar Deus ou tentar espremê-lo para fora da nossa vida não religiosa. O que John Stott está falando para nós aqui? É que a maioria das pessoas tem a tendência de colocar Deus numa área da sua vida. Se eu sou cristão, se eu acredito na Bíblia, se eu acredito em Deus, então eu coloco Deus na minha agenda. No domingo, eu tenho o compromisso de estar na igreja, ou pela manhã, ou pela noite, ou pelo menos temporariamente eu tenho esse compromisso com Deus em algum momento na minha casa, no meu culto devocional ou familiar. Ou seja, Deus ele é colocado muitas vezes numa esfera da religião, paralela à esfera profissional, que está paralela à esfera familiar e assim sucessivamente. O que ele está dizendo aqui é que Deus ele não é uma área da nossa vida, mas ele é a base, o alicerce de toda a nossa vida, inclusive da nossa vida profissional. E é por isso que eu quero pensar com vocês aqui essa noite, a respeito da integração entre fé e trabalho. Inclusive, já indico também um livro que chama Fé e Trabalho. Não sei se o Nilo está aqui, se estiver, está ali atrás. Já até combinei, Nilo e eu, nós vamos ler juntos esse livro, nós vamos nos encontrar para conversarmos um pouco sobre isso. Não sei quantos sabem, o Nilo é presidente do Síndico Público aqui em Goiânia, é membro da nossa igreja, e ele lidar diretamente com essas questões aí, do funcionalismo público, dessa questão trabalhista. Então é importante a gente ter um conceito bíblico de trabalho, para que a gente possa entender, inclusive, o conceito de vocação. Porque muitas vezes, quando as pessoas ouvem sobre vocação, a primeira coisa que elas pensam é na vocação ministerial, pastoral. Não, fulano é chamado, ele tem a vocação, ele vai ser um missionário, ele vai ser um pastor. Mas muitas vezes não entende que ser um advogado também tem a ver com vocação. Ser um professor também tem a ver com vocação. Ser um dentista tem a ver com vocação, um mecânico, um eletricista, enfim. A ideia de vocação não é apenas um contexto ou num campo religioso, mas vocação, a ideia de trabalho, é o chamado de Deus para exercermos o nosso trabalho onde quer que Ele nos leve para exercer o trabalho que Ele tem chamado que nós exerçamos. Então, quando a gente pensa nessa ideia de fé como alicerce para o nosso trabalho, inclusive, geralmente, quando a gente pensa nessa relação, existem 3 possíveis cenários que nós podemos encontrar.
Quando a ideia é pensar em Deus, é pensar na nossa fé cristã e pensar no trabalho, na profissão que a gente tem, no trabalho que a gente exerce, via de regra a gente pode encontrar com um desses 3 cenários. O primeiro, separar completamente a fé do trabalho. Essa ideia de áreas, de campos. Não, eu sou crente, eu acredito em Deus, eu sou membro da igreja, mas o meu tempo para Deus é no domingo. É na escola dominical ou então no culto. Então eu tenho meu tempo separado para exercer a minha religiosidade. Esse é o primeiro cenário. É o meu trabalho, os meus negócios, a minha carreira, é uma questão à parte da minha fé. Um outro cenário possível é aquela ideia que eu falei de vocação ministerial. Quando o indivíduo entende a ideia de fé e trabalho, ele entende que Deus criou ele, vocacionou ele nessa vida para servir ao Senhor. Um outro cenário extremo é abandonar totalmente o seu trabalho, a sua formação, a sua profissão, para poder viver integralmente no ministério, como um pastor, como um missionário, como um evangelista, enfim. Essa muitas vezes é o entendimento das pessoas. Um terceiro cenário, e é desse que eu quero tratar com vocês aqui nessa noite, é a integralização bíblica de fé e de trabalho. É quando nós olhamos para a palavra de Deus e entendemos que o nosso trabalho tem tudo a ver com a fé que nós professamos. Que a nossa profissão, que a nossa carreira tem tudo a ver com o propósito de Deus ter nos criado e nos colocado nesse mundo e nos colocado aqui nessa vida. Então essa deve ser a visão comum, ou o senso comum entre todos os cristãos, entendendo que a minha profissão ou a minha carreira não está dissociada com o chamado que Deus tem para mim nessa vida e nesse mundo. Mas para a gente pensar sobre isso, e a gente já vai ler daqui a pouco o texto bíblico que vai dar margem aqui para a nossa discussão, eu quero só frisar algumas questões, levantar alguns pontos que Tim Keller trabalha nesse livro, né, como integrar fé e trabalho. Então, por exemplo, ele desenvolve a ideia evangélica sobre a visão do trabalho cristão do ponto de vista de Deus. Tim Keller separa também em 3 áreas o entendimento dos cristãos que buscam integrar fé e trabalho da seguinte forma. Então, muitos eles procuram primeiramente justificar suas habilidades, trazendo alguma utilidade espiritual para isso. Então, o indivíduo é músico, ele sabe tocar um violão. A gente está ouvindo o pastor Diego tocar aí, né? Ele aprendeu a tocar violão quando era criança, tem vocação para isso, ou alguém ensinou. Então, entende-se que esse indivíduo que é músico, onde é que ele tem que ser alocado? Na equipe de louvor da igreja. Ou no outro aspecto, o indivíduo é médico, é membro da igreja, e aí ele quer servir a Deus de alguma forma, o Deus que ele crê, ele quer usar a sua profissão e a sua formação para isso. O que ele faz? Ele tira 15 dias, ele tira um mês e vai fazer um trabalho missionário lá no Nordeste, lá no Norte do país ou fora do país, vai consultar as pessoas, vai fazer atendimento ali de graça e não vai cobrar nada com isso. De alguma forma ele vai tentar utilizar a sua profissão e a sua formação para poder servir a Deus. Tim Keller também fala um outro entendimento, que é o servir no reino, como sinônimo de atividade ministerial de tempo integral, que é o que eu falei agorinha, né? O indivíduo vai entender, nossa, como eu queria servir a Deus, pastor, como eu queria ter um tempo integral na minha vida para servir o Senhor, só que infelizmente eu não posso, eu não tenho chamado, eu não tenho vocação, amanhã é segunda-feira, eu tenho as minhas ocupações, então eu não consigo e não posso servir a Deus de tempo integral. O terceiro aspecto que ele trabalha é quando o indivíduo ele tenta criar alternativas cristãs de trabalho para proporcionar um ambiente mais favorável. Então, por exemplo, ele é um radialista. Então, para ele não trabalhar num contexto de um radialistas ali que não temem a Deus, num contexto de músicas seculares, num contexto onde o ambiente não proporciona ele ser um testemunha cristão, o que ele vai fazer? Muitas vezes ele vai abrir uma rádio gospel, ou uma televisão gospel, um canal gospel, né? Vai lançar uma moda gospel, uma loja gospel, não sei o que lá gospel. Essa semana eu recebi de um pastor amigo um link, né, de um bar gospel que foi aberto em Belo Horizonte. Pasmem, né? Então é essa a ideia, de alguma forma, né, eu tenho que criar um ambiente para que onde eu esteja ali eu possa vender então essa imagem, esse testemunho bíblico, esse testemunho cristão, né? Então, essas 3 visões, na verdade, elas trazem um problema de dicotomia. O que é o problema de dicotomia? Eu queria que você entendesse isso. Quando eu penso em fé e quando eu penso em trabalho, a gente imaginar aquela pecinha do Lego, sabe aquele quebra-cabeça que as crianças brincam, Lego, que você liga um no outro ali?
Aí quando você junta uma pecinha na outra ali, elas ligam, elas vão ficar ali encaixadinhas, perfeitinhas, né? Elas vão começar a dar forma ali para alguma coisa que, porventura, você esteja criando. Então é assim que muitas pessoas tentam fazer a fé e o trabalho, como duas peças de Lego. Eles tentam ligar a fé no trabalho e, de alguma forma, eles tentam criar ali uma peça única. Mas qual que é o problema do Lego? Quem já brincou sabe, dependendo da forma que você vai construindo, né, essas duas peças ali, elas não aguentam pressão. Se você coloca um peso maior, uma pressão maior ali, essas peças acabam soltando. O que eu estou querendo dizer com isso? É que muitas vezes, quando nós apenas pegamos a fé e tentamos grudar no nosso trabalho, no primeiro ambiente de pressão, na primeira circunstância que vier as pressões sobre nós, o que vai acontecer? A tendência é que a gente separe a fé, coloque de um lado e vá resolver as coisas do nosso trabalho de alguma forma que a gente consiga solucionar ali. Então, existe esse problema da dicotomia, né? Então, por exemplo, muito provavelmente você já ouviu alguém dizer assim, olha, você não pode ser crente só domingueiro, você tem que parar de ir na igreja só domingo, né? E alguns ainda ouvem assim, você tem que parar de ir na igreja só de mês em mês, né? Você tem que viver uma vida integral, você tem que servir a Deus a semana inteira, o mês inteiro, o dia inteiro, né? E aí algumas pessoas pensam, como é que eu vou fazer isso então? Como é que eu posso ser um cristão de tempo integral? E aí eles começam a focar em atividades espirituais, vão se engajar em evangelização, vão começar a participar de reuniões de oração, de estudo bíblico, vão estabelecer o culto doméstico, vão buscar ouvir sua música evangélica no carro, em casa, no trânsito. E aí elas começam a focar em atividades espirituais específicas ali. O outro pode pensar, às vezes, nessa questão dessa ética individual e na transformação que o caráter traz para nós, quando a nossa fé deve lapidar, então, as nossas obras, né? Então, o indivíduo ele começa a ser mais honesto no trabalho. Bom, eu vou integrar fé e trabalho da seguinte forma, eu vou ser honesto. Eu vou ser honesto no trabalho que eu desenvolvo, eu vou ser pontual, eu vou me submeter aos meus superiores, eu vou ser responsável com os meus compromissos, eu vou dar o meu melhor aqui, porque assim eu estou transmitindo a fé que eu carrego. Perceba que são questões que de fato fazem parte da fé ou da vida cristã de qualquer indivíduo. O problema dessa dicotomia é que tudo isso aqui que eu acabei de citar fica muito no campo individual. E o que eu quero pensar com os irmãos aqui essa noite é como que a vocação que Deus tem para nós, o trabalho que Deus tem para nós, o chamado que Deus tem para nós é no campo público. Que a sua profissão, que a sua carreira, que o seu trabalho, ele tem sim um aspecto individual e pessoal, mas antes de tudo, tem a ver com a questão pública de onde você está, no meio onde você está inserido. Para você ter uma ideia, no livro é apresentada uma pesquisa onde muitos empresários foram indagados da seguinte forma: um empresário cristão é aquele que... E nessa pesquisa os empresários deveriam completar a frase. Então alguns responderam assim: o empresário cristão é aquele que deixa uma Bíblia em cima da escrivaninha para que alguém pergunte o motivo e abra oportunidade para ele testemunhar. O outro respondeu assim: o empresário cristão é aquele que ora pelos negócios agradecendo cada êxito profissional. Outra pessoa respondeu assim: o empresário cristão é aquele que compartilha o lucro da sua empresa com instituições de caridade. Perceba mais uma vez que cada uma dessas colocações aqui são colocações legítimas. De fato, são questões importantes, mas nenhuma dessas respostas aqui aborda a questão de como é que a fé deve influenciar a minha maneira de trabalhar. E esse é o ponto. A máxima aqui não é a ideia de ser duas peças de Lego, fé e trabalho. Mas a figura que nós precisamos entender é o fermento na massa. Sabe quando a Bíblia diz que quando o fermento é lançado na massa e misturado ali, vai fazer levedar toda a massa? A peça de Lego eu consigo separar uma da outra, mas quando eu lanço o fermento na massa e ele começa a agir ali, é impossível separar. Está argamassado, está misturado, está envolvido ali, não tem como separar uma coisa da outra. Então, de fato, o que a palavra de Deus nos apresenta aqui, nessa noite, é como que eu integro essas duas questões, não apenas juntando fé mais trabalho, mas como que eu entendo que a minha fé, ela deve estar impregnada na minha carreira profissional.
A mesma pesquisa é feita agora para comerciantes. E aí a pesquisa fala assim, um comerciante cristão é aquele que... Aí a resposta primeiro, é aquele que faz culto de inauguração para consagrar o seu comércio ao Senhor. Segundo, é aquele que recebe os funcionários todo dia de manhã com a paz do Senhor. Terceiro, é aquele comércio que toca músicas evangélicas nos alto-falantes do comércio. Quarto, é aquele que coloca um folheto evangelístico na sacola de compras do cliente. E aí segue a lista. Mais uma vez, irmãos, perceba que nenhuma dessas atividades é errada em si mesmo. São formas, inclusive, de demonstrarmos a nossa fé, de transmitirmos a palavra de Deus, só que elas não moldam a atividade profissional em si. Elas não justificam e não explicam para nós como que a fé deve influenciar a minha maneira de trabalhar. Então, quando eu penso em integrar a fé ao trabalho, a ideia é o seguinte: a nossa fé, ela tem que permear o nosso trabalho de uma maneira tão profunda e tão intrínseca como o fermento faz com a massa. Nós devemos sempre pensar sobre os valores que as nossas atividades carregam. O que significa na prática ser um professor? Por que eu sou um professor? Qual a mensagem que eu devo transmitir além do conteúdo da minha matéria? Enquanto um funcionário público, enquanto um telefonista, um atendente, enquanto uma dona de casa ou um dono de casa, o que implica estar ali no fogão, na pia, cuidando da casa, passando roupa? Qual é a implicação dessa atividade que eu exerço no reino de Deus? Nós precisamos deixar de ser profissionais que são cristãos. Presta atenção nisso, irmãos. Guarda isso aqui. Nós precisamos deixar de ser profissionais que são cristãos. Nós precisamos deixar de anexar a nossa fé à nossa vocação, a pecinha de Lego. Às vezes a gente pensa assim, está precisando de um psicólogo, vou procurar um psicólogo cristão. A gente não deveria fazer isso. Vou tratar com aquele médico porque ele é um médico cristão. Essa não é a ideia bíblica do trabalho e da vocação. Para nós devemos entender da seguinte forma: deixarmos de ser profissionais que são cristãos para nos tornarmos cristãos em nossas profissões. De maneira que não deveríamos buscar psicólogos cristãos, mas um cristão psicólogo. Não deveríamos buscar um médico cristão, mas um cristão médico. Não deveríamos colocar os nossos filhos numa escola cristã, mas uma instituição de ensino cristã que transmite também os conteúdos educacionais. Essa é a ideia que nós temos que trazer. É a nossa fé sendo transformada, ou transformando, melhor dizendo, a nossa vocação. Não é a nossa vocação agregada à nossa fé, mas é a nossa fé influenciando a nossa vocação, a nossa profissão, o nosso chamado, influenciando o nosso serviço e o nosso trabalho. Abra comigo, por favor, a sua Bíblia, no livro de Gênesis, capítulo 1, e nós vamos ler os versos 26 a 29. Vamos olhar para o princípio. A palavra Gênesis significa princípio, o início de todas as coisas. Vamos ver qual que é o pensamento de Deus a respeito do trabalho. Gênesis 1, 26 a 29. Olha só. Então Deus disse: façamos o ser humano à nossa imagem. Ele será semelhante a nós. Dominará sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre todos os animais selvagens da terra e sobre os animais que rastejam pelo chão. Assim, Deus criou os seres humanos à sua própria imagem, a imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Então Deus os abençoou e disse: sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Então Deus disse: vejam, eu lhes dou todas as plantas com sementes em toda a terra e todas as árvores frutíferas, para que lhes sirvam de alimento. Pois bem,
Qual que é o propósito original do trabalho? A gente precisa entender algo que foi resgatado lá na Reforma Protestante e que de lá para cá tem se perdido também. Havia se perdido durante a Idade Média, a Reforma Protestante resgatou e nos últimos séculos nós temos perdido essa visão também, que é olhar para o trabalho como vocação, como chamado. É aquilo que eu falei no início da nossa conversa. Não é entender chamado só para quem vive no ministério de tempo integral. Porque geralmente alguém fala assim, eu estou sentindo um chamado, Deus tem um chamado para a minha vida, Deus está me chamando para o pastorado, para o ministério, é algo que Deus está confirmando no meu coração, mas muito dificilmente você escuta alguém dizer assim, Deus está me chamando para ser professor, Deus está me chamando para ser um artista, um pintor de quadro, Deus está me chamando para ser um músico, Deus está me chamando para ser um compositor, Deus está me chamando para ser um diretor de uma empresa, Deus está me chamando para ser um comerciante, a não ser de uma maneira subjetiva. Que às vezes o indivíduo tem aquela questão assim de, nossa, eu estou sentindo que Deus está muito mais no sentimento do que de fato na convicção de vocação e de chamado de Deus para a vida dele. Então os reformadores, eles resgataram essa ideia de trabalho como vocação. Deus chamou o ser humano para trabalhar. E é por isso que a palavra de Deus diz em Provérbios o seguinte, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. O trabalho é bênção de Deus. O trabalho é propósito de Deus para o ser humano. Então essa é uma questão que foi muito fortemente resgatada ali no contexto da Reforma Protestante, ao ponto de termos aquela cena, onde no auge da Reforma Protestante, eclodindo ali em toda a Europa, um sapateiro com seu coração ardendo, querendo servir ao Senhor, queimando ali para servir no reino de Deus, chega até Lutero e fala para ele, Lutero, o que eu posso fazer para servir a Deus de maneira integral? Talvez esperando ter uma resposta que era o entendimento da Idade Média. Se você quiser servir a Deus de maneira integral, abandona a sua vida, abandona a sua família, abandona os prazeres desse mundo, vai para dentro do monastério, vira um monge. Esse era o pensamento medieval. Lutero vira para ele e fala, quer servir a Deus de maneira integral? Ele disse, sim, eu quero servir a Deus de maneira integral. E Lutero então responde para ele, faça bons sapatos e venda pelo preço justo. Assim você vai estar servindo a Deus de maneira integral. Ele mostra para aquele indivíduo ali, e para nós também, que trabalho é vocação. Não é algo chamado, não é algo apenas anexado à nossa vida e lançado em tempo integral no ministério. Mas trabalho é algo que faz parte da nossa própria essência. Primeiro porque o nosso modelo é Deus. Se você for ler os primeiros 2 capítulos de Gênesis, você vai ver Deus trabalhando. A Bíblia já começa mostrando para nós trabalho. Deus criou. E disse Deus, haja luz e houve luz, e Deus foi criando todas as coisas, e Ele trabalhou por 6 dias, no 7º dia Ele descansa. Não é que Deus estava cansado, exausto, fadigado, e Ele precisava de descanso, não. Deus está dando para nós um parâmetro de trabalho. Deus está dando para nós um exemplo de trabalho, um modelo de trabalho. Jesus, quando curou um homem da mão ressequida, algumas pessoas vêm questionar para Ele ali, no Evangelho de João, capítulo 5, verso 17, ele vira e responde assim, o meu pai trabalha até agora. Então, o Deus que criou todas as coisas por meio do trabalho, no início, é o Deus que continua trabalhando, ainda hoje. Então, perceba que a ordem para trabalhar, ela é criacional, não é uma maldição. O trabalho é bênção. O trabalho não surge depois da queda, o trabalho ele surge antes da queda. Deus criou o homem, criou um jardim e colocou o homem ali para cultivar e guardar. Chamou o homem para dar nome aos animais. Criou a mulher, mandou o homem se multiplicar, ser fecundo. Mandou o homem subjugar as criaturas. Ou seja, Deus cria e por meio do seu trabalho essa criação passa a existir e Deus agora faz com que esse homem continue desenvolvendo o seu próprio trabalho, o trabalho de Deus, que agora está nas mãos do homem para ele continuar o seu trabalho. Então, Tim Keller, nesse livro Fé e Trabalho, ele diz o seguinte, trabalho é extremamente digno. Tal é a sua dignidade que trabalho não é o que você faz para viver, mas o que você vive para fazer. Trabalho não é o que você faz para viver, mas o que você vive para fazer. É por isso que todos os tipos de trabalho são dignos.
Houve um momento na história que ser filósofo era o trabalho mais digno. Houve um momento na história em que ser teólogo era o trabalho mais digno. Já parou para pensar que para você estar aqui nessa noite, ouvindo essa palavra, entendendo um pouco da sua carreira, da sua vocação, da sua profissão, do seu trabalho, o tanto de gente que teve que trabalhar para você estar aqui? A máscara que você está usando, alguém teve que fazer. A roupa que você está vestindo. O meio de transporte que você usou para vir aqui. As cadeiras que estão posicionadas, que você está sentando. Esse lugar que foi arrumado. Se você for parar, o tempo inteiro nós estamos convivendo uns com os outros, estamos usufruindo da vocação do trabalho das outras pessoas. Já imaginou se todo mundo resolve virar pastor? Nem janta a gente ia ter hoje. Todo mundo ia pregar a Bíblia. Quem é que ia produzir? Quem é que ia fabricar? Então, todo trabalho é digno. E o próprio Deus é o exemplo disso para nós. Olha só o tanto que é interessante essa ideia de trabalho na Bíblia. A Bíblia diz que Deus criou o homem do quê? Do pó da terra. Do barro ele foi lá e moldou o homem, não foi? Atividade de quê? Do oleiro. O cara que faz barro, faz vasilha de barro, cerâmica. Depois diz que Deus foi lá e plantou um jardim. Olha só que profissional que faz isso. Jardineiro. E aí mais tarde, Deus manda o seu próprio filho nesse mundo. Ele vem como um governador, como um rei, como um presidente, como um administrador. O que Jesus era? Carpinteiro. Perceba que cada profissão tem a sua dignidade, tem o seu papel, tem a sua importância, tem a sua relevância. Então, se somos chamados a trabalhar, nós precisamos fazer isso de acordo com quem nos chamou. E eu preciso entender que o trabalho que eu tenho, ou o trabalho que eu estou indo desempenhar, ou a profissão que eu estou pensando, ou a faculdade que eu estou pensando, eu preciso entender quem é que está me chamando para fazer isso. E aqui eu quero trazer uma palavra para os pais. Muitas vezes nós queremos projetar nos nossos filhos uma frustração que nós não conseguimos cumprir na nossa vida. Eu queria ser isso, mas eu não consegui ser, meu pai não deixou, a vida não me deu oportunidade, agora eu quero fazer com que os meus filhos sejam. Eu quero que meu filho faça essa faculdade, tenha esse serviço, essa profissão, porque eu posso não estar aqui por muito tempo, eu quero que eles tenham estabilidade econômica, que eles tenham segurança financeira, que eles não passem pela mesma dificuldade que eu passei. Meus irmãos, nós precisamos tomar cuidado. Isso pode estar revelando um pecado do nosso coração. A nossa segurança tem que estar em quem? A nossa confiança tem que estar em quem? A nossa esperança tem que estar em quem? Eu não estou dizendo que com isso o pai não tem que orientar, não tem que aconselhar, não tem que direcionar. Eu estou dizendo que muitas vezes nós temos formado profissionais frustrados, incapacitados, infelizes, porque nós não temos entendido quem é que nos chama para trabalhar o trabalho que nós vamos fazer. Eu preciso pensar, quem é que está me chamando? É o dinheiro? É o status? É a posição social? É a tendência do momento? Ou é Deus que está me chamando? É por isso que a Bíblia nos apresenta aqui em Gênesis o trabalho como uma ideia de cultivo. Cultura. A ideia de cultura muitas vezes para nós é um pouco rejeitada, né? A ideia é assim, que eu tenho que rejeitar a cultura. Sim, nós temos que rejeitar a cultura do mundo, a cultura secular, a cultura que é contra Deus. Mas a ideia de cultura tem a ver com cultivo. Quando a gente pensa, por exemplo, em agricultura, ele não está cultivando alguma coisa. Apicultura, não é criação de abelha para criação de mel, né? Desenvolvimento de mel. Então a Bíblia, quando ela traz a ideia de trabalho, traz essa ideia de cultura. Vocês terem uma ideia, desenvolver as potencialidades da criação é algo que é um chamado de Deus para nós. Então nós fomos chamados a fazer cultivo, a fazer cultura. Deus criou todas as coisas, colocou o homem no jardim e manda agora o homem cultivar o jardim. Ou seja, a partir da base da criação que Deus estabelece, Deus está dizendo, agora a partir daqui, Adão, faz o seguinte, agora desenvolva engenharia mecatrônica, desenvolva astronomia, desenvolva ciências contábeis, desenvolva ciência da computação, medicina, desenvolva ciências astronáuticas, enfim, cultive, desenvolva a cultura, desenvolva as artes, desenvolva a música e assim por diante.
Então, essa ideia que a Bíblia mostra aqui de ser fecundo, multiplicar, encher a terra, é povoar uma região com o propósito de desenvolver essa região. Esse é o mandamento que Deus está dando para Adão aqui. Multiplicar tem a ver com trabalho, tem a ver com povoação, tem a ver com desenvolver a cultura também. Olha só, sujeite, domine, dê nome aos animais. Então, é a ideia de civilizar, desenvolver a criação, desenvolver a cultura. Então, assim como Deus fez com os reinos dele, assim como Deus fez em 6 dias trabalhando e criando, Deus vira para o homem e fala, faça a mesma coisa agora. Desenvolva, crie, recrie, né? Agora, a gente tem que ter cuidado com os extremos. A gente tem que ter muito cuidado com os extremos. O que Deus está falando para nós aqui? Qual que é a ideia que Deus está transmitindo para nós aqui? Quando Deus ele criou a raça humana, irmãos, ele fez uma aliança com a sua criatura e estabeleceu pelo menos 3 diferentes mandatos para a humanidade. Isso é base da teologia cristã. O primeiro mandato é o mandato espiritual. Tem a ver o nosso relacionamento com o Criador, com Deus. Como é que nós vamos nos relacionar com Ele? O segundo mandato é o mandato social. Tem a ver o nosso relacionamento com o nosso semelhante, com a nossa família, com o nosso próximo. E o terceiro mandato é o mandato cultural. Tem a ver o nosso relacionamento com o mundo criado, com a criação, o cultivo, o desenvolvimento da criação, o trabalho, a vocação. Agora, o que é o problema no contexto desses mandatos que o homem recebe ainda no Éden? O problema é que com o pecado, nós temos quebrado esses 3 mandatos. Lembra? Adão desobedece a Deus, come do fruto proibido. Imediatamente ele fala, a culpa é da mulher que o Senhor me deu, quebra o mandato social ali com a sua esposa. Um pouco depois, um filho mata o outro, quebrando esse mandato. Imediatamente a gente já vê a situação acontecendo no mesmo contexto também do mandato cultural. Animais são mortos, pele são colocadas sobre Adão. Até então não havia havido derramamento de sangue. E todo esse contexto de quebra desses mandatos vem na queda do homem, quando o pecado entra ali no homem. Então o problema é que enquanto a quebra desses 2 primeiros é visto como pecado, o mandato espiritual é visto como pecado, né? Se eu não me relaciono corretamente com Deus, é visto como pecado. Se eu não me relaciono corretamente com o próximo, isso é visto como pecado. Muito dificilmente, às vezes, o indivíduo para analisar como é que ele tem se relacionado com a criação. Muito dificilmente. Quer ver só um exemplo? Se alguém deixa de orar e ler a Bíblia, e assim deixa de cumprir o mandato espiritual, muitas vezes é reprovado na sua vida cristã. Deixa de congregar, deixa de servir a Deus, né? Muitas vezes isso é reprovado. O mesmo acontece, por exemplo, se um marido deixa o seu lar, ou se uma mãe abandona um filho, quebra do mandato social, isso é reprovado socialmente. Mas, irmãos, nada acontece, muitas vezes, se essas mesmas pessoas deixam de cumprir o mandato cultural. Raramente se vê, para não dizer que nunca se vê, alguém sendo acusado de pecado por não separar o lixo orgânico do lixo reciclável. Nunca se vê alguém falando para um filho que ele está pecando se ele abre a janela do carro no trânsito e joga um papel de bala na rua. Ou por não cuidar das questões ambientais, ou por não orar pelas situações de meio ambiente que nós estamos inseridos. Então, ou por não se envolver com questões importantes à nossa volta, ou muitas vezes na escolha da profissão. Se existe uma oração, se existe um aconselhamento, se existe um direcionamento, a profissão que eu vou escolher, o trabalho que eu vou trabalhar, a carreira que eu vou seguir, se é isso que Deus tem para a minha vida. Muitas vezes os critérios são outros. Então, o que a gente viu aqui nesses 2 primeiros capítulos de Gênesis? Primeiro, a crença num Deus criador implica em responsabilidade humana para com a criação. O mandato espiritual para com Deus, a minha forma de relacionar com Deus, também deve implicar a forma de relacionar com o próximo e a forma de relacionar na minha carreira e na vida profissional também. Nas ações que eu tenho enquanto vida profissional. Essas responsabilidades, elas estão muito claras nesse capítulo que nós acabamos de ler.
É por isso que, de uma maneira objetiva, eu quero destacar com vocês aqui a seguinte questão. Qual que é o propósito profissional do ser humano à luz da palavra de Deus? Por que eu tenho que trabalhar onde eu trabalho? Por que eu tenho que ter a profissão onde eu tenho? Por que eu tenho que desenvolver a carreira que eu estou desenvolvendo? Primeiramente, é porque Deus diz que eu tenho que ser um administrador da criação. Olha só. Olha o exemplo. Quem é? Deus. Nós somos imagem dele, conforme a semelhança dele. E Deus está dizendo para a gente ter domínio sobre os peixes que Ele criou, sobre as aves que Ele criou, sobre os animais domésticos que Ele criou, sobre a terra e répteis que Ele criou. Dessa forma, Deus criou o homem à sua imagem, não apenas num conceito de mentalidade, mas também de efetividade. Deus é o próprio padrão, o próprio modelo de homem para o trabalho. Homem e mulher os criou. Então perceba que o verbo que denota ação nesse texto é dominar, exercer domínio. Então Deus nos criou, irmãos, e nos colocou para dominar sobre a criação. Outras versões traduzem essa palavra da seguinte forma: que Ele reine sobre a criação. É essa a ideia mesmo de administrar o que Deus criou. Lembra da parábola dos talentos? Ali Jesus mostra para nós o que significa administrar. É desenvolver, é multiplicar, é cultivar. É essa a ideia. Então Deus ele estabeleceu para nós as profissões, os talentos, as áreas, as carreiras, e nós precisamos então exercer o que nós exercemos para a glória de Deus. É assim que nós administramos o que Deus tem para nós. Mas uma segunda coisa que a gente percebe, o propósito profissional do ser humano, é sermos produtores na criação. Olha só, verso 28. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. Aqui nós encontramos, além da ordem para multiplicar, outros verbos: subjugar e dominar. A ideia tem a ver aqui com submeter a criação. Colocar a criação de Deus numa posição de ser cultivada. Mais uma vez a ideia de cultura, de desenvolvimento para a glória de Deus. Então olha só aí a primeira frase. Frutificai, sede fecundos, frutifiquem e multipliquem. O que isso significa, irmãos? Significa que no nosso trabalho nós temos que desenvolver. Nós somos chamados para desenvolver o mundo social. Fomos chamados para formar família, formar igreja, formar escolas, formar cidades, formar governos, formar leis. É o mandato de Deus. A cidade não existe por acaso. As sociedades não existem por acaso. É mandato de Deus. Olha a segunda frase. Encham a terra e sujeitem-na. Significa subordinar o mundo natural num sentido de cultivo. O que é essa ideia que Deus está falando aqui? Olha, façam colheitas, construam pontes, façam estradas, projetem computadores, componham músicas. Então, essa passagem é chamada de do mandato cultural, porque nos fala que o nosso propósito original era criar culturas, construir civilizações, nada mais que isso. Esse é o chamado de Deus. Essa é a ideia de cultivo, essa é a ideia do mandato cultural. Desenvolver as nossas habilidades, desenvolver as nossas sociedades. É por isso que, além de administrar e de produzir, o propósito profissional do ser humano é trabalhar na criação de Deus. Olha só o verso 29. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente. Deus não deu a erva. Deus deu a erva que dão semente. E se acham na superfície de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. E isso vos será para mantimento. Por que Deus não fala só da erva e fala só do fruto? Por que Ele fala da semente também? Porque Ele quer o cultivo. Ele quer o desenvolvimento. Ele quer a cultura aqui. Então perceba que Deus entrega, eis que lhes dou, essa a palavra aqui, todas as coisas aos seres humanos, confiando então a nós a ideia de administrar, de produzir, de trabalhar, reinar, submeter, sujeitar. O que a gente está vendo aqui em Gênesis então, irmãos? É Deus organizando deliberadamente a vida de tal maneira que Ele estabeleceu a cooperação dos seres humanos.
A vida em sociedade é uma vida, então, de cooperação mútua. Essa é a ideia aqui. É o cumprimento dos propósitos de Deus em sociedade. Deus não criou o planeta Terra para ser produtivo por si só. O homem receberia o fruto, mas o fruto tinha semente, ele tinha que plantar para ter mais fruto. O homem recebeu a erva, mas a erva tinha semente, ele tinha que plantar para ter mais erva. Deus não criou o planeta para ser automatizado. Os seres humanos tinham que subjugá-lo e desenvolvê-lo. Então, o que muitos chamam de natureza, e o que a Bíblia chama de criação, é aquilo que Deus nos dá. E aquilo que é a cultura, é aquilo que nós fazemos com a criação, é o cultivo, é o desenvolvimento. E o exercício desse cultivo nós chamamos de profissão, de trabalho, de serviço. Num outro livro dele, do John Stott, chamado Os Cristãos e os Desafios Contemporâneos, ele diz o seguinte: apesar de dependermos de Deus para a própria vida, dependemos uns dos outros para as necessidades da vida. Isso inclui não apenas as necessidades básicas da vida física, alimento, vestuário, habitação, afeto, segurança e cuidado médico, mas também tudo que engloba a riqueza da vida humana: educação, recreação, esportes, viagens, cultura, música, literatura, artes, etc. Para não mencionar a nutrição espiritual. Assim, qualquer que seja o nosso trabalho em uma das profissões, ensino, medicina, lei, serviços sociais, arquitetura, construção, nas políticas nacional ou local, ou no serviço civil, na indústria, no comércio, no cultivo do solo ou na mídia, em pesquisa, na administração, no serviço público ou nas artes, ou em casa, qualquer que seja o serviço, devemos vê-lo como sendo cooperação com Deus. As palavras de Ambroise Paré, o cirurgião francês do século XVI, que algumas vezes foi descrito como fundador da cirurgia moderna, estão inscritas no muro da Escola de Medicina em Paris, dizendo o seguinte: eu fiz o curativo no ferido, Deus o curou. Com essa frase, irmãos, eu gostaria de encerrar pensando na nossa carreira profissional, no trabalho. Amanhã, segunda-feira, o que motiva 5:30 da manhã a gente acordar não reclamando de estarmos indo para o trabalho, se estiver chovendo principalmente, se estiver cansado, estiver com sono, que o pastor terminou a pregação mais tarde que de costume, e agora eu tenho que levantar com sono? O que motiva a gente sair de casa amanhã para poder ir trabalhar? É o salário? É a aposentadoria? São os projetos, os sonhos, os planos? Ou o fato de entender que amanhã Deus vai cuidar de pessoas através da minha vida? Amanhã Deus vai cuidar de pessoas através do meu serviço. Seja em casa, limpando a casa, fazendo comida, lavando roupa, passando roupa. Seja na escola, estudando, preparando para a prova, me capacitando para que eu tenha uma carreira profissional. Também na escola é um trabalho, para a glória de Deus. Seja na loja como atendente. Como é que eu atendo as pessoas? Se as pessoas chegam ali e eu estou ali como um cooperador de Deus, um representante de Deus, como é que Deus vai tratar essa pessoa através da minha vida? Como é que eu vou dar o bom dia? Como é que eu vou atender? Como é que eu vou explicar? Como é que eu vou tirar as dúvidas? Como é que eu vou vender? Como é que eu vou finalizar o projeto que eu tenho que finalizar? Como é que eu vou administrar a empresa que eu tenho que administrar? Eu estou ali por causa do dinheiro, por causa do lucro? Ou eu estou ali para entendendo que Deus vai cuidar de pessoas através da minha vida? Que como um trabalhador eu sou um cooperador de Deus. E que eu posso até pôr um folheto na sacola, eu posso até fazer uma oração de manhã, eu posso até cumprimentar as pessoas com a paz do Senhor, eu posso até colocar uma Bíblia em cima da escrivaninha, mas se eu não entender que eu estou ali amanhã, sendo um instrumento de Deus para servir as pessoas, eu ainda não entendi o propósito da minha carreira profissional. Eu ainda não entendi o propósito do meu trabalho.
Por isso eu quero concluir pensando com os irmãos, basicamente, 3 pontos. O que eu tenho que fazer com isso que eu ouvi aqui essa noite? Em primeiro lugar, irmãos, nós precisamos resgatar o sentido de serviço quando atribuído ao nosso trabalho. Sermos desprendidos, suprindo necessidades do próximo, entendendo que eu sou um cooperador de Deus. Eu preciso entender que eu não estou naquele lugar fazendo o que eu estou fazendo por acaso, e muito menos tenho que estar motivado pelo dinheiro e pelo salário, porque se for a maioria de nós no Brasil, essa é a pior motivação. Infelizmente, os nossos recursos são escassos diante do cenário, principalmente econômico, que nós temos vivido nos últimos 500 anos. Motivação não tem que ser aposentadoria. Motivação não tem que ter a segurança econômica, não tem que ser a carreira, não tem que ser o status. Meus sonhos, planos, projetos. Minha motivação enquanto cristão é entender que através daquilo que eu faço, mesmo que eu não esteja sendo visto por ninguém, eu estou fazendo como o próprio Deus faz para as pessoas. Como um representante de Deus, como a imagem de Deus, estou cultivando, desenvolvendo aquela atividade que às vezes eu estou sozinho dentro daquele cômodo, ninguém está vendo, mas eu tenho que fazer da melhor forma possível, porque eu estou fazendo, porque Deus me colocou ali para fazer aquilo. Segundo lugar, preciso entender que trabalho só é vocação se for serviço para os outros. O meu trabalho não é realização para mim mesmo. Isso precisa impactar o nosso coração. A maioria das pessoas procuram trabalho como autorrealização. Eu posso até ser realizado no meu trabalho, mas em primeiro lugar, eu preciso entender que é serviço para os outros. Quando nós fazemos para os outros, nós somos como máscaras de Deus para o bem-estar do próximo. Martim Lutero é quem usa essa expressão aí. É o que eu acabei de dizer. Você é um instrumento de Deus para atender alguém amanhã, para servir alguém amanhã com o seu trabalho. É como se você estivesse com a máscara no próprio Deus na face. Como é que Deus ia lidar com essas pessoas? Terceiro lugar é o senso de propósito. É a perspectiva macro de onde o seu trabalho se encaixa no reino de Deus. Já parou para pensar nisso? Onde é que você se conecta com o trabalho que você faz e onde é que o trabalho que você faz se conecta com o trabalho que Deus está fazendo no mundo? Esse senso, volta aí para mim, isso. Esse senso muda a sua atitude no trabalho. Diz que um homem visitou uma construção e ele chegou ali e ele viu 3 trabalhadores. Ele chega para o primeiro e pergunta: o que você está fazendo? Ele fala: estou descarregando esses tijolos desse caminhão, você não está vendo não? Ele olha o segundo no andaime e ele pergunta para o outro: o que você está fazendo? Ele fala: eu estou assentando os tijolos e fazendo a parede aqui, você não está vendo não? Antes que ele perguntasse o terceiro, que vinha lá todo cheio de cimento, empurrando um carrinho cheio de massa, antes dele perguntar para ele o que ele estava fazendo, aquele do carrinho vira para ele e fala: e eu estou construindo uma catedral. O que você está fazendo no seu serviço? Você está vendendo? Você está atendendo telefone? Você está fazendo curativo? Você está administrando? Você está cuidando de papelada? Você está cuidando de burocracia? Ou você está cooperando com o trabalho de Deus na face da terra? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Peça para que Deus faça com que essa palavra possa sentar no seu coração. Essa não é a visão de trabalho que o mundo tem. Essa não é a visão de trabalho que a escola dá, que a faculdade dá. Essa não é, muitas vezes, a visão de trabalho que a gente aprende na família. Em muitos casos, essa não é a visão de trabalho que nós temos. Mas enquanto cristãos, irmãos, é isso que a Bíblia fala sobre a nossa profissão, nosso trabalho, a nossa carreira. Nós somos cooperadores com Deus no trabalho que Ele está fazendo na sociedade. Quando aqueles discípulos impactaram uma geração, Jerusalém, Judeia, Samaria, Antioquia, é porque eles viveram o Evangelho de forma encarnacional.
Eles estavam de casa em casa, eles estavam no templo, mas eles estavam lá na feira, na banquinha deles de verdura, eles estavam lá no campo cuidando das ovelhas, eles estavam lá no comércio, eles estavam lá nas reuniões familiares, e onde eles estavam, eles entendiam quem eles eram e o que eles estavam fazendo ali. Não permita que a sua vida com Deus seja uma área do domingo, um compromisso que você tem no domingo, de ir na igreja. Que a sua vida com Deus seja o seu alicerce. O alicerce das suas ações, das suas decisões, o alicerce da sua profissão. Que amanhã, quando o clima esquentar, essa semana quando você for estressar no trabalho, essa semana quando você for reclamar do serviço, que você possa lembrar que você está ali como um cooperador de Deus. Deus vai cuidar de pessoas, Deus vai fazer com que a dinâmica da sociedade aconteça através da sua vida. E sem o seu trabalho, a sociedade vai se tornar um pouco mais complexa. Peça para que Ele te ajude a ver o trabalho dessa forma, como algo para glorificar a Deus na sua vida, como algo para servir as pessoas, servir a Deus servindo as pessoas. E peça para que Ele coloque gratidão no seu coração, porque Deus é tão bom que além de te chamar para ser um cooperador com Ele, Ele ainda te remunera, Ele ainda te sustenta, Ele ainda supre as suas necessidades. Vamos ficar em pé? Vamos orar? Deus, primeira coisa que nós pedimos para o Senhor, não deixa a gente sair daqui e esquecer disso que a gente ouviu. Uma vida inteira a gente tem ouvido e aprendido de uma maneira totalmente oposta ao que nós ouvimos aqui essa noite, em muitos casos. E nós pedimos ao Senhor, tem misericórdia, nos ajude a entender isso. Que isso possa decantar no nosso coração, que isso possa assentar. Nós não queremos apenas entender, isso faz sentido, é verdade, eu concordo, a Bíblia diz. Mas Deus muda a nossa cosmovisão do trabalho. Muda e ajuda a entender que nós não estamos trabalhando para ganhar dinheiro. Nós não estamos trabalhando para realizar os nossos sonhos, para pagar as nossas contas. Nós estamos trabalhando para a glória do Senhor. Nós estamos trabalhando para servir pessoas. Essa é uma forma de amar o próximo. Nós estamos trabalhando para transmitir a graça do Senhor na nossa profissão. E mesmo os trabalhos não remunerados, em tese, aqueles que são feitos em casa, muitas vezes que não são reconhecidos, não são agradecidos, que nós possamos, ó Deus, fazer pensando no Senhor. Que possamos dar o melhor de nós. Que possamos laborar para a glória do Senhor. Não esperando mérito, não esperando reconhecimento, não esperando status, não esperando nome. Porque o nome que nós queremos, ó Deus, não é o nome que nós conquistamos. O nome que nós queremos é o nome de Apocalipse, é o nome que nós vamos receber do Senhor. É o nome que vem na pedrinha branca. É o novo nome que o Senhor tem para nós, é a glória que vem do Senhor, não é a glória dos homens. Nós não queremos o nosso mérito e o nosso sucesso pessoal. Nós não queremos, ó Deus, ser como os de Babel. Nós não queremos, ó Deus, ir pela nossa mente mirabolante. Nós queremos ir pela palavra do Senhor. Queremos glorificar o Teu nome nas nossas vidas, na nossa profissão, no nosso trabalho, na nossa carreira. Nos ajude a entender que nós servimos o Senhor no nosso trabalho. Portanto, devemos fazer da melhor forma possível, porque o Senhor nos vocaciona não apenas para ser pastores, missionários, evangelistas. O Senhor nos vocaciona para sermos o Teu povo, onde o Senhor nos levou para trabalhar. E ali devemos fazer a diferença para a glória do Senhor. Abençoe os jovens da igreja que, ó Deus, fizeram o Enem, que vão escolher a faculdade, a profissão, a carreira. Abençoe, ó Deus, aqueles que trabalham em casa, aquelas que trabalham em casa, que não têm trabalho extra remunerado fora de casa, mas que vivem ali na rotina, muitas vezes pesada do lar, que possam entender que estão servindo ao Senhor também. Ajuda aqueles, ó Deus, que são funcionários, que são patrões, aqueles que estão no auge da sua carreira, aqueles que estão em declínio, ou aqueles que estão prosperando. Ajude-os a entender que estão ali para glorificar o Teu nome. Aqueles que estão aposentados, ó Deus, e que já não têm o compromisso dinâmico na agenda, mas que ainda, ó Deus, têm condições de servir ao Senhor por meio do trabalho que o Senhor mesmo tem chamado, o trabalho voluntário, trabalho, ó Deus,
no contexto de hobby, no contexto familiar, que também façam isso servindo ao Senhor. Mas que a tua igreja, o teu povo possa entender a dinâmica da vida profissional. Que possamos entender que o sucesso na nossa vida profissional, na nossa carreira profissional, não é o status, não são as propriedades, não são os bens materiais, não são os salários guardados e acumulados, mas que o sucesso é glorificar o Senhor, agradar o Senhor, fazendo o que nós fazemos, servindo o Senhor, servindo pessoas. Nos ajude a entendermos isso, Pai. Nada adianta o sucesso do mundo se não fizermos, ó Deus, essa transição, se não tivermos essa compreensão mental sobre o trabalho. Não adianta termos sucesso com o mundo, mas, ó Deus, sermos fracassados diante do Senhor. Nos ajude a entendermos, então, a ensinarmos isso para os nossos filhos e a vivermos essa profundidade na nossa vida profissional, glorificando o nome do Senhor com aquilo que nós fazemos. Em nome de Jesus. E agora, irmãos, que a graça de Cristo, nosso Senhor e Salvador, que o amor do nosso Deus e Pai, que a comunhão e o consolo do Santo Espírito de Deus sejam sobre vós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, desde agora e para sempre. Amém.